Muito obrigada e lembrar que estes painéis, que contam com a intervenção dos nossos associados, partem das perguntas que foram apresentadas através da app no período que esteve aberto exatamente para esse fim. Por isso, muito obrigada. E passamos agora ao debate, porque tal como em qualquer construção, temos de cimentar opiniões e por isso mesmo vou chamar a palco Dulce Lopes, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e Virgílio Machado, conservador de registros. Infelizmente, devido a um problema de saúde, não poderemos contar com a participação de Hugo Santos Ferreira, presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários. E partindo do que é o percurso, a experiência, vão então partilhar visões e perspectivas. Isto sob a moderação da jornalista Cristina Esteves, que já conhecemos, que é querida por esta casa e que nos acompanhará ao longo de todo este evento, com as suas perguntas, com a sua condução. Não nos deixará, como se costuma dizer, começar as análises e os debates pelo telhado. Por isso, vamos então ao debate e muito obrigada. Me ouvem, pelo menos a minha voz é forte, agora sim já tenho microfone. Se faz favor, senhora professora. Muito obrigada, é um gosto estar convosco aqui. Infelizmente temos uma falta, vamos marcar falta ao Hugo Santos Ferreira, mas ele ficou afónico completamente e não consegue de todo estar aqui para partilhar as experiências e as opiniões connosco sobre esta matéria. Ouvimos aqui algumas questões muito interessantes, professora e doutor. E eu fiz logo aqui alguns apontamentos. Portanto, ao contrário do que tinha previsto, não vamos começar exatamente pela vossa área e pelo impacto nas vossas áreas das sucessivas revogações, mas há aqui alguns aspectos que considerei relevantes, não só ver os vários programas de apoio que estão em sucessivas alterações, mas ainda há pouco a Ana chamava a atenção pelo facto de estarmos nesta situação, aliás hoje é dia de luto nacional, conforme todos nós sabemos, por causa das vítimas provocadas por este incêndio que assolou, estes grandes incêndios que assolaram o país, e temos vários programas e um deles chama-se o programa Porta de Entrada, que vai ser muito importante, nomeadamente para ajudar as pessoas que perderam a habitação nos fogos, portanto, em situações de catástrofe e, neste caso, nos fogos. Só que vai haver revogações. E, professora, eu vou começar por si. Temos um programa que foi criado em 2018, mas, entretanto, já sabemos algumas coisas a respeito deste programa de entrada para ajudar as várias pessoas vítimas de catástrofes e, de repente, tudo muda. Quando se está a ensinar a um aluno os vários programas existentes, a legislação existente, etc., de repente, neste período que medeia uma legislação existente, mas que já sabemos de antemão que daqui a 15 dias ou um mês vai ser alterada, como é que se faz? Conseguem ouvir-me? Sim, sim, certo. Estamos a ouvi-la. Muito obrigado pelo convite. Já não é a primeira vez que estou nestas organizações da OSAI, que são sempre maravilhosas, impecáveis. E este espaço é lindíssimo. O espaço é lindíssimo e bom, Isto é na Figueira da Foz, uma cidade fantástica também. Bom, as alterações legislativas, como sabem, têm sido muitas e, aliás, já foi aqui inclusivamente trabalhado há pouco com aquele elenco legislativo e percebemos que há aqui vagas de legislação, como se calhar agora depois dos incêndios vem outra vaga de legislação ou pelo menos após para esta complementar. situação. E, portanto, sabemos que somos um país nesse aspecto muito reativo, talvez porque nos custe a tomar decisões que sejam mais estruturantes, como também já foi referido. Aos alunos, normalmente não têm estas dificuldades porque não chegamos a estas especificidades, mas eu trabalho muito na prática com municípios, sou também consultora em algumas entidades privadas e, portanto, é realmente muito complicado dar a conhecer estes períodos aqui de transição entre legislação, porque ou eles são mais favoráveis e o ideal é esperar, Sim. ou eles são mais desfavoráveis e o que acontece é que as pessoas correm a tentar, apresentando por vezes pedidos de informação prévia, ou outros mecanismos para tentar assegurar
aqui uma posição, digamos assim, privilegiada ou melhor do que aquela que se antevê. Aqui temos sempre a resposta do direito administrativo, que presume que a nova legislação é sempre melhor do que a anterior, senão não teria sido votada. Nem sempre. Eu sei. Por isso é que alguns Eu correm. sei, mas em que todos estes atos são apreciados à luz da lei em vigor no momento da sua prática. Portanto, a corrida, por vezes, a procedimentos, mesmo na linha limite de corte da aplicação da legislação, nem sempre traz bons resultados, porque se a legislação não tiver disposições transitórias ela própria, ou regulamentos, na verdade vai-se aplicar a legislação qualquer que seja a data da prática do ato. E, portanto, ou se corre muito e os municípios lá aceitam, ou então não se conseguem os efeitos desejados. Virgílio, e perante esta situação, há um corre-corre por vezes às conservatórias para tentar fazer registros. Qual é o impacto realmente destas alterações? E olhando, por exemplo, para esta em concreto, porque se calhar há muitas das vítimas para já ainda está tudo muito quente, não é? Mas alguns já estarão a ser aconselhados e não sabem se a legislação vai melhorar ou não, ou se vai ser mais eficaz ou não. É provável que receba algumas pessoas e solicitadores, por exemplo, a querer saber informações, não? Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui a convite da AUSAI. Não é que, para o Centro e Sul é mais difícil eu ter a minha presença. Lá no Norte sou mais assíduo, ainda por cima muito bem acompanhado. Como acabou de dizer a senhora professora Dulce, nós corremos sempre atrás do prejuízo. Quer dizer, somos reativos. Os incêndios existem desde sempre, com muito mais incidência nos últimos anos. Lembramos de 2017, por exemplo, fatídico. E desde lá até hoje não há, por parte dos sucessivos governos, a feitura de uma lei, de uma métrica que contemplasse, que prevenisse todas as calamidades, incêndios, inundações. Quer dizer, aparece um evento qualquer e então vamos atrás. A interveniente que nos antecedeu, a senhora doutora Ana de Campos Cruz, elencou aqui um conjunto de legislações de combate pontual. Conjunturais. Portanto, lá está, exatamente. Faltam as reformas estruturais. Faltam as reformas estruturais. E este problema da falta de habitação, esta falta de resposta a tantas necessidades, não tem, portanto, uma sistematização ao longo do tempo. Não se prevê quando elas existem ao longo do tempo. Portanto, vamos sempre reagindo, inventando mais um programa, mais uma lei, o que torna difícil a compreensão e a apreensão das soluções por parte de todas as pessoas. Para vocês também? Para nós também. A questão nos registros, eu ainda sou conservador de registros, a questão não se põe tanto assim, porquê? Porque há uma norma no Código de Registro Predial que diz que só podemos registrar os factos que constem de um documento que comprove esse facto de ser registro. Das duas uma, ou há lei ou não há lei. Claro, não há esta necessidade de prevenção, de saber como é que vão fazer no registro se esta lei for aprovada ou se não for aprovada. Ou há lei ou não há lei. Mas aquilo que eu quero dizer é que não há, portanto, nesta matéria, uma consolidação das soluções que, na minha perspectiva, já podiam existir. Aliás, a senhora Procuradora Espanhola logo no início destacou exatamente a relevância da formação e o estudo constante dos profissionais, até para dar confiança aos cidadãos, dado as inúmeras reformas legislativas. E doutora, exatamente por causa disso mesmo, qual é, na sua opinião, com estas alterações todas, que conselhos é que e qual é a estratégia existente e que poderia ser seguida, quer por docentes, quer por professores, nomeadamente os professores que, por exemplo, dão aulas aos solicitadores e agentes de execução? Muito bem, obrigada pela pergunta, mas eu permitir-me-ia ainda voltar à questão anterior, que é bastante interessante, e depois responderei a essa. Precisamente por causa da questão dos incêndios e destas alterações previstas. Lembremos-nos que em 2017, ou na sequência, houve já um programa também de
de reconstrução, de construção e de reconstrução de habitações afetadas pelos incêndios. Eu acho que era muito importante, e é sempre o que dizemos, é muito importante avaliar os resultados desse programa, porque algumas questões que aqui os colegas muito interessantes que estiveram em roleplay acabaram por referir, que são as questões da legitimidade, as questões da falta de licenciamento, muitas dessas construções têm sido efetivamente impeditivas em alguns casos. Noutros casos lá se vão resolvendo, mas era preciso aqui instrumentos que permitissem mais facilmente, eventualmente nestes casos, duas coisas. Por um lado, a sua regularização. Eu diria, não me digam que é impossível fazermos isto, porque efetivamente hoje, para efeitos, por exemplo, de reabilitação urbana, é permitido usar mecanismos coercivos. É óbvio que depois os imóveis que sejam expropriados, arrendados forçosamente, depois são colocados no mercado através de processos transparentes, mas eu diria que pode haver aqui boas formas de, nestes casos, gizar instrumentos mais expedientes de regularização, que seja simultaneamente fundiária e urbanística. Nós tendemos a dividir as coisas como dois mundos distintos, e uma coisa tem de estar cumprida para iniciarmos a outra, mas se calhar há situações em que a legislação tem de ser mais flexível nestes casos. Segunda questão é permitir também, e até incentivar, que é algo que pouco a pouco já se vai fazendo, aqui situações de relocalização sem perda de direitos dessas edificações. Porque a maioria delas, ou grande parte delas, estarão em situações em que é inconveniente voltar a reconstruir naquele sítio. E essa é a noção de reconstrução, implantar no mesmo sítio, manter aqui as fachadas, a estrutura das fachadas. E, portanto, a relocalização aqui para sítios mais convenientes, claro que isto não agrada aos particulares, mas muitos deles que querem manter o lugar ali, mas efetivamente tentar promover através, por exemplo, de, se não tem terreno ou não tem mais terreno, através de cedências, com perequações, e também permitir que isto fosse visto como uma reconstrução sem perda de qualquer direito. Essas são duas questões que eu acho que é importantes que nestes casos de catástrofes se integre em termos legislativos. Quanto à questão dos estudantes, eu acho que é muito importante fazer aquilo que fizeram aqui de uma forma semi-encenada, mas correu muito bem, que é introduzir uma dimensão prática na lecionação. Eu sou professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que não é globalmente considerada como uma universidade muito prática. De facto, insistimos muito nos princípios, e julgo que vocês também o fazem, porque sem princípios nós não nos conseguimos adaptar a novos desafios. Sem termos as bases é impossível ter uma flexibilidade que nos permita abarcá-los, mas ao mesmo tempo é preciso treinar e é preciso sermos confrontados com as situações que no dia-a-dia existem. E, pelo menos na área que é lecionada na Faculdade de Direito, o urbanismo, isso tem sido recorrente, e julgo que o vosso ensino nessa matéria, digamos, não diria que é melhor, é diferente, mas tem esta dimensão prática muito vincada e, portanto, também os congratulo por isso. Até porque nos últimos anos, realmente, há uma proliferação legislativa em relação a esta matéria. Temos o urbanismo, os simplexes, etc. Portanto, há uma panóplia de legislação que uma pessoa tem que estar completamente atenta, e depois temos, muitas vezes, nos casos práticos, esbarramos com as burocracias existentes, por exemplo, nas autarquias, em que PDMs que nunca mais estão resolvidos, ou há ali uma dúvida, e inclusive proprietários não conseguem resolver determinadas situações concretas, até pôr um imóvel à venda, porque exatamente nunca há uma decisão atempada. E passam-se anos e anos e anos e as coisas não estão resolvidas. Para um profissional do direito, o que é que ele pode fazer, e aí entra também a sua característica como docente, como é que um proprietário, ao colocar inúmeras questões a um solicitador, a um advogado, seja o que for, um profissional de direito, como é que se consegue compreender a morosidade existente em relação a todas estas burocracias? Bom, dificilmente se compreende. E que explicações é que se podem dar? De momento, o legislador, que
também foi aqui sucintamente referido, já agizou alguns mecanismos para tentar ultrapassar essa inércia, essa falta de decisão expressa por parte da administração municipal. Deferimentos tácitos, situações que não carecem de deferimento tácito, falou-se aqui da utilização, já não há autorização de utilização, e nos casos em que a utilização corresponde a um projeto de licenciamento de construção e não haja alterações que não sejam isentas, basta entregar documentos na administração. A administração tem de emitir uma resposta, mas já não é um alvará. Portanto, há um conjunto de mecanismos que o legislador prevê, só que depois cada setor profissional tem as suas próprias exigências. Portanto, no domínio do municipal e do urbanismo, a intenção do legislador foi retirar as peias municipais, retirar atos, permitir que usemos respostas que, em bom rigor, são meras certidões do que foi declarado pelo arquiteto, por exemplo, e que isso é suficiente do ponto de vista da legislação para efeitos municipais, mas, por exemplo, das questões que aqui se colocou é que era preciso termos um título e não bastava uma resposta. Porquê? Porque do ponto de vista bancário, do ponto de vista imobiliário, é importante ter uma segurança jurídica acrescida e que resultaria do quê? Das antigas autorizações de utilização que foram eliminadas por este legislador e que eu acho que não vão voltar a ser repostas, não obstante o Simplex estar agora em alteração. Portanto, na verdade nós queremos mais simplificação, mas quando o legislador do Simplex diz então vamos acabar com estes instrumentos, depois os outros setores dizem onde é que nós vamos buscar aqui agora a nossa segurança? Onde é que nós vamos buscar isto? É que estas respostas da administração, estes tais comprovativos, não têm os mesmos efeitos, não têm mesmo. E, portanto, estamos aqui quase num choque entre estas várias entidades. A questão o que eu não acho negativo, até acho, foi que é dito, até era uma questão positiva, eu até acho que sim. Tenho com umas colegas um artigo que saiu na revista Direito Administrativo sobre o Simplex imobiliário, que trata um bocadinho do entendimento da norma que precisamente não exige a apresentação da autorização de utilização para a transmissão de prédios urbanos, e aí tentou-se de certa forma desbloquear também o mercado relativamente a estas, de novo, limitações administrativas. Mas nem todos estão de acordo, de novo, nem todos estão de acordo. Na verdade, os municípios, vou ser muito pouco elevada, mas os municípios eram os maus da fita, não é? E agora, se calhar, nós queremos que eles voltem com algumas das funções que tinham antes, só que sejam mais rápidos. Mas pronto, seria isto. É uma questão também levantada até para autarcas agora com os incêndios. Vários deles, em várias entrevistas que deram, nomeadamente à RTP, falavam exatamente da questão de não terem podido fazer determinadas situações devido à burocracia existente, ou seja, o próprio autarca fala da burocracia que há, infelizmente, no nosso país, e há muita burocracia para conseguirmos ir a uma conservatória e fazer um registro ou não. Quais são as implicações das alterações legislativas nas operações diárias? Ora bem, isto é um tema fantástico porque eu penso que em Portugal o legislador fica assombrado com as leis que faz. Faz leis boas, há leis muito boas, a regra geral são boas mesmo. Gostam de deixar sempre uma assinatura, não é? Qualquer ministro. Fazem muitas leis boas, mas esquecem-se de algo que é fundamental. Esquecem-se dos recursos humanos. Esquecem-se dos meios técnicos, esquecem-se dos meios informáticos, das aplicações. Não basta ter leis. Todos estamos aqui e sabem disso. Que importa termos uns sistemas informáticos no registro predial, bem feitos, que quando funcionam até funcionam bem, têm que ser utilizados, como é evidente, que importa ter isso tudo, ter boas leis, se não temos recursos humanos capacitados, bem formados, nem os temos sequer, nem mal formados temos. Por exemplo, quero um caso concreto, para quem me conhece, eu ainda exerço em Gondomar, e devia ter comigo 6 pessoas a fazer registros prediais, só os prediais. Sim. Pois tenho 2 pessoas e meia, se é que me entendem.
duas pessoas bem formadas e outra que, pronto, menos formada. Não vai dizer quem é, porque se... Duas pessoas nesse sentido. E depois as pessoas perguntam e dizem, então, Gondomar tem os registros atrasados 2 meses e meio, quando devia ser 10 dias, que é o prazo legal. Não há que fazer, porque se não há pessoal, não há pessoal. E isso é um esquecimento dos sucessivos governos e que chegamos a este ponto, que é incrível e inadmissível, que no registro predial há 22 anos que não entra ninguém, só saem. Pessoas que aposentam, pessoas que morrem, pessoas que não querem estar mais nos registros, pessoas que entram em burnout, enfim. Há 22 anos que não entra ninguém. E isto é preciso que as pessoas saibam. Quem vai aos conservatórios fica a saber, pelos piores motivos, como é que podemos cumprir uma lei que até está bem feita, se não temos os meios humanos ou então os recursos técnicos necessários para isso. Isso é um problema que é pouco falado. As pessoas, os sucessivos governos não é só sabem, exigem muito, oferecem muito aos cidadãos nas televisões, na propaganda que fazem, verdadeira propaganda, mas não dizem que não têm os recursos adequados para dar resposta atempada aos cidadãos que merecem uma resposta atempada. E depois, há leis a mais. Deixe-me só dar um exemplo, ainda a propósito dos incêndios. Nós andamos desde 1801, Carta Régia de junho de 1901, a tentar montar em Portugal um cadastro predial. Há 224 anos. Hoje não temos um cadastro predial que funcione. E, no entanto, temos em vigor, assim, só os principais, o cadastro geométrico, uma lei, a lei 78/2017, justamente quando era o Pedrógão. Depois temos o decreto regulamentar, temos a lei 65/2019, e quando toda a gente pensava que tínhamos um cadastro, fazer o BUPI, não é? Que foi tão badalado, é tão vendida essa ideia, vou fazer o BUPI. O BUPI não se faz, como é evidente, é uma plataforma informática. E quando pensámos que, e o legislador dizia, nós temos um cadastro em Portugal, as câmaras têm cadastro, não têm cadastro nenhum, saiu a lei do cadastro, a lei 72/2023, que está tão confusa, está tão difícil, apesar de ter os princípios básicos do cadastro, mas ela, se não é inexecuível, passou um ano e não vejo Portugal a ser cadastrado. Portanto, não tem aplicação prática. Não tem aplicação. Portanto, não tem linguagem acessível, aliás, como sucede com a linguagem é complicada, não é? É complicada e é confusa. E depois, para o cadastro em Portugal, nós temos uma série de leis. E depois uma remete para outra, outra para outra. É muito complicado, às vezes, trabalhar. E depois há que ser, repito, a falta de recursos humanos bem formados. Não é? Aliás, nós íamos ter aqui o Santos Ferreira, que era o presidente da Associação Portuguesa de Promotores, Investidores e Imobiliários, e era realmente interessante ver até que ponto é que, por exemplo, o Código da Construção poderia vir aqui a fazer alguma diferença, exatamente pela tal proliferação e legislação avulsa, em que muitas vezes ninguém se entende. Na sua opinião, ele não está cá, mas na sua opinião isso poderia fazer alguma diferença, não é? Porque presume-se que venha a entrar em vigor. Eu não conheço esse código, mas podemos generalizar com o que existe, não é? Porque é tanta legislação avulsa que é difícil, muitas vezes, com tantas remissões para outros articulados. Deixe-me responder diretamente à pergunta. Em 2007 foi criado um projeto experimental para o cadastro, o conhecidíssimo Sinergic, 2007. Está previsto nesse decreto-lei 224/2007 que ao fim de 5 anos, isto é, em 2012, se fizesse um estudo, um tipo de análise SWOT, o que correu bem, o que correu mal, para quê? Para fazer um código do cadastro. Uma coisa fantástica. Ideias não faltam. Em 2012, eu não conheço, em 2012, nenhum estudo que fizesse essa análise do que correu bem e do que correu mal. E, portanto, passou 2012, passou 2013, as ideias são muito bonitas, mas nada se fez. E depois fez-se em 2017, como mais antes eu disse, um sistema de informação cadastral simplificado. Sabe porquê é que é simplificado? É só pelo nome? Não é porque seja simples, é porque tem pouca informação. E a informação que lá está, eu já disse isso várias vezes, não é credível, não é confiável, não serve para liquidar impostos, serve para muito pouca coisa. Para não dizer quase nada, pronto, mas eu sou suspeito porque sabem que eu não critico essa lei sempre que falo nisso. Agora pergunto, para que é que serve uma lei assim? Para que é que serve uma lei assim? Doutor, vocês certamente, pelos conhecimentos que têm,
Tem havido, pelo menos, este novo governo, está em funções há muito pouco tempo, mas até ainda a propósito dos incêndios e em relação a outras matérias, ontem o ministro Leitão Amaro, no fim da reunião do Conselho de Ministros, dizia que este é um governo que tem a porta aberta, que está sempre receptivo a várias sugestões, etc, etc. Isto também a propósito do Orçamento do Estado, não é? Lá está. Mas até que ponto nós vimos várias profissões a serem recebidas, vários setores a serem recebidos pelos diferentes ministérios e alguns a serem lá mais ou menos satisfeitos. Esta Ministra da Justiça tem alguma abertura ao ponto de receber, o Sr. Bastonário há pouco dizia que já teve a oportunidade de transmitir algumas ideias, mas há essa receptividade para se receber ideias de quem está no terreno e as dificuldades que enfrenta, quer vocês, quer docentes, mas começando pelo Dr. Virgílio. Bom, para a área dos registros, geralmente não é o Ministro da Justiça que trata, mas sim o Secretário de Estado da Justiça. Já fomos recebidos, não eu, mas meus colegas da direção da Associação Sindical dos Conservadores, e a recepção é sempre boa. Eu hoje também ainda sou presidente da Associação Sindical dos Conservadores, tenho já uma atividade mais branda, mas em 2010, por aí, eu era um sindicalista ativo, ia muitas vezes para Lisboa, chegava a Gondomar às 5 da manhã, e fomos sempre bem tratados pelos nossos governantes. Mas uma coisa é sermos bem tratados, vocês têm razão, nós não tínhamos pensado nisso, outra coisa é passar à prática e resolver. Isso é que é um problema. Portanto, sempre tivemos contactos com os nossos governantes, eles aceitam as nossas ideias, quando lá estamos, mas depois não põem em prática. E qual era a ideia que daria, por exemplo, em relação ao cadastro? Em relação ao cadastro, era juntar professores de algumas faculdades. Naturalmente, teríamos aqui no estado de Coimbra uma escolha de eleição. Juntamente, Desculpa, isto não é falsa modéstia. Aquilo que eu escrevi, metade da minha tese é sobre o cadastro, por isso estou particularmente à vontade. E depois pessoas engenheiros, arquitetos, porque nós temos o conhecimento teórico, mas como é que se mede um prédio? Há bocado falaram aqui no Geo Predial, eu não sei como é que se mede um prédio. Tenho uma ideia, não sei como é que se mede. E era juntar o conhecimento teórico ao prático e dizer, olha, o caminho é este. O caminho é este, porque não faz sentido que se aprove um diploma, que é o cadastro predial em 2023, que fez com que durante vários meses não se pudessem fazer negócios jurídicos sobre imóveis em alguns concelhos. Estou a falar, por exemplo, na Fiel e Paredes. Isto é inadmissível. Alguma coisa falhou. Não se consegue fazer os negócios imobiliários? Agora consegue, porque foi feita uma alteração. Acho que podia-se ter ido mais além, mas fez-se uma alteração ao fim de 2 ou 3 meses, porque a população, tanto os cidadãos e as empresas, desses 2 concelhos, onde existe o cadastro diferido, não podiam fazer negócios jurídicos, porque se estava a exigir, a nova lei de cadastro fazia exigências que eles não podiam cumprir. E os solicitadores, quando chegavam lá? Os solicitadores, olha, muitos me telefonaram, então, isto é assim, mas você faz o registro? Não faço porque não tenho lei. Mas disseram que fazia. Disseram mal. Foram durante 2 ou 3 meses. Senhora professora, qual é exatamente esta questão da junção, de juntarmos conhecimento válido, conhecimento do terreno, conhecimento teórico também, que leva depois à prática a formação. De que modo é que pode haver esse relacionamento com a tutela depois destas profissões jurídicas, para ajudar o legislador? Bom, julgo que o que se tem assistido é que cada vez mais a legislação também não está a ser objeto, talvez, de uma devida ponderação prévia por parte da academia. Ou seja, porque é feita a quente. Ou seja, em vez de ser geral e abstrata, é pseudo-geral e abstrata. Responde a casos concretos. Haverá outros fatores, por exemplo, isso é nítido na legislação urbanística, que é a que eu melhor conheço. Grande parte das últimas alterações introduzidas, inclusive pelo simplex urbanístico, têm origem em casos concretos que se querem resolver, alguns deles eu até conheço. E, portanto, há Quer-nos dar um exemplo de algum?
Quer-nos dar o exemplo de alguns que conheça? Diria muito em geral situações relacionadas com energia, com polos industriais e logísticos, que são hoje uma das grandes apostas também do governo. Mas sim, tem sido... Deste governo ou do anterior? Do anterior governo. Do anterior governo. Estou-me a referir do Simplex, portanto, que adotou o Simplex. Tenho visto recentemente com este governo, e não sou partisã, alguma tentativa de fazer reentrar a academia em algumas alterações legislativas, inclusive nas alterações ao Simplex, em que eu e a minha colega Fernanda Paula Oliveira estamos envolvidas. Mas sei que também noutras áreas que há, digamos, alguma intenção, ou um compromisso, pelo menos de alguns ministérios, de voltarem a restabelecer o diálogo com as academias, não só para criticarem os diplomas, mas também para contribuírem para melhores diplomas. Em relação ao Simplex, o que é que acha que poderia melhorar? Tanta coisa. Ficávamos exemplos aqui a tarde inteira, amanhã, e não íamos almoçar. Bom, e o que é que acha que qual poderá ser o caminho, realmente, tendo em conta... A intenção, segundo me parece, mas na verdade nada foi divulgado, portanto também não quero comprometer ninguém, a decisão naturalmente não é minha, será não de alterar as coisas de forma estrutural, não é voltar a fazer uma grande mudança, porque já houve aqui um grande investimento por parte de todos, inclusivamente na sala, para tentarem perceber o que é que era aquilo do Simplex, mas melhorar aqui algumas matérias. Desde logo a questão dos títulos das operações, para percebermos o que é o título da operação para execução e o que é o título da operação para terceiros. Portanto, entidades bancárias, imobiliárias, etc. Houve aí algum cuidado nisso. Também as questões, mas isso são mais urbanísticas, dos próprios procedimentos, moderar alguns abusos, ou excessos, se quisermos, por exemplo, considerar que uma reconstrução, mesmo que com ampliação interior, é uma obra de escassa relevância urbanística, portanto pode descascar-se um prédio todo no interior, é uma obra de escassa relevância, portanto não tem um controlo prévio, apenas possibilidade de fiscalização, que sabemos que é irreal, sobretudo quando as pessoas já se encontram a habitar, portanto um conjunto de modificações que na verdade no seu todo melhoram aqui a leitura do diploma e a sua aplicação, mas que não alteram. Discute-se muito a questão, discutiu-se muito, mas aí a solução eu não a posso dar porque é mais política que jurídica. A questão da reintrodução de um qualquer documento comprovativo para a alienação dos imóveis, só que como eu vos disse há pouco, os documentos comprovativos agora pouco valor têm, porque a maioria deles, sobretudo no âmbito do artigo 62A, são, pura e simplesmente, respostas a dizer que a entidade privada entregou os documentos e ela declara que a obra está executada de acordo com o projeto. Portanto, é uma resposta apenas a atestar o que um privado declarou comprometido com a execução da obra. E, portanto, não faz sentido, a não ser que voltássemos um grande passo atrás. Portanto, temos aqui de facto algumas dificuldades, vamos ver se esta nova forma de proceder, pelo menos em algumas matérias, julgo que no alojamento local aconteceu o mesmo também, que há aqui uma proposta que também já teve alguns contributos da academia, agora é preciso ver aqui um sopesamento entre a academia e a prática e é isso que é importante, porque nós às vezes também gostamos de colocar questões que não interessam a ninguém, não é? Só porque também temos de ser criativos. Quanto ao cadastro especificamente, eu acho que já estamos a perder muitas oportunidades há 200 anos. E há aqui uma via que me parece muito importante se trilhar, que é, falaram tanto do digital na parte inicial, é o facto de podermos já compulsar todas as plantas e cartas que temos sobre o território. Isto não é uma tarefa, apesar de muitas delas terem obviamente escalas diferentes e densidades e especificações diferentes, mas poder-se-ia muito bem, com os dados que já temos, termos uma imagem mais aproximada do que é o nosso território e o que é que são os nossos prédios. Se tivéssemos tudo em consideração, as várias cartas que existem, parcelários,
Os municípios não têm cartografia, mas têm o SIGs, e nos SIGs muitas das vezes têm todos os processos apontados e os seus titulares. Com os dados das finanças, com os do registro, eu acho que chegaríamos a um resultado que seria aproximado daquilo que temos no país. E com base nisso, julgo eu, que se poderia sim, através de uma forte política pública, porque também não acredito que o BUPI, e o que tenho visto é que o BUPI não traz os melhores resultados, muitas das vezes, pronto, aqui sim há abusos, não traz mesmo os melhores resultados e levanta muitas dúvidas. Uma questão que me colocam frequentemente e que eu ainda não tenho uma resposta definitiva é saber, disse há pouco, o BUPI não serve, ou resultados do BUPI, não é? Aquele cadastro não serve para efeitos fiscais. E serve para efeitos contraordenacionais, por exemplo, a limpeza de faixas de combustível serve? Eu tenho a impressão que serve, não é? Porque a pessoa autodeclara que é proprietária e conhece os limites, mas é uma questão a debater, porque todos sabemos as garantias que há nos processos contraordenacionais. Portanto, também por aqui as dúvidas são tantas que não serve de muito. Mas se tivéssemos E ontem um autarca levantou precisamente essa questão. Foi, olha, pronto, é mesmo uma questão que precisa de resolução, nem que seja para clarificar sim, se não, não é? Se andamos a levantar autos de notícia ao senhor A por causa do BUPI, depois já sabemos que abatemos na trave. Mas pronto, eu acho que os dados que temos, se usássemos bem as virtualidades da digitalização das plataformas eletrónicas, permitiriam fazer aqui uma imagem muito, muito aproximada do que é que temos no nosso país. Claro, depois há vários obstáculos, proteção de dados e não sei o quê, como se não fossem muitos deles dados públicos, mas acho que... Também, depende do que se mete lá. Mas depois temos o outro problema, que é a falta dos recursos humanos. Portanto, ou seja, poderemos ter uma grande tecnologia, até para ajudar a agilizar todos os atos e para os facilitar, mas tem que haver formação, mas dar formação a alguém em concreto, não é? Senão não serve nada. Tem 2 funcionários e meio, não é? Presumo que o meio não seja pela altura, mas pelos conhecimentos que tem. Portanto, que tipo de formação é que se consegue oferecer e que é necessária para os funcionários, tendo em conta a tal proliferação legislativa e também para oferecer depois a segurança jurídica, por exemplo, nos registros de propriedade, não é? Saber se aquilo está a ficar bem feito. Eu, além de ser conservador, também sou docente. Não digo que sou professor, porque não sou um académico de raiz, como é a senhora professora, mas também sou docente do ensino superior e dou aulas aos senhores solicitadores. Não sei se está aqui alguém conhecido meu aluno, não sei, provavelmente. Vários. Estou em casa deles e às vezes eu olho para as turmas e falo com os alunos e pergunto, e falo com eles, converso e digo-lhes, então como é que é possível que o Estado português não abra concursos há 22 anos, portanto ninguém entra, quando atualmente, para ser oficial de registros, existe a licenciatura em Direito. E com todo o respeito pelos licenciados em Direitos, os senhores solicitadores, utilizando aqui uma expressão mais futebolística, dão-lhes 20 a 0. Porquê é que eles dão 20 a 0? Estou com o meu povo, não é? É a parte prática, não é? Isto não quer dizer que os senhores solicitadores sejam mais ou menos inteligentes, não é disso que se trata. É porque os senhores solicitadores têm muito mais carga horária na solicitadoria do que os senhores advogados. Eu sei que na Universidade de Coimbra, felizmente, temos a professora Mónica Jardim, não só, portanto, há uma unidade curricular que tem registros, há universidades que não têm, e, no entanto... A minha não tinha. Não tinha. No meu tempo, não tinha. Saiu uma lei. Eu fui enganado porque me disseram que ia ser um critério de admissão era que fossem formados na área do direito e depois a área saiu licenciados em direito. Eu tinha o meu posto determinantemente. Quer dizer, temos aqui tantas pessoas, tantos solicitadores, tantos estudantes de solicitadoria, que depois serão solicitadores bem formados nesta área, mas depois também não há concursos. Ora, se não há concursos, se não há recursos humanos, neste momento a administração pública está toda a colapsar. Aliás, eu costumo dizer que uma forma de matar um país é matar a administração pública. Mas antes o que estava previsto era que 2 saíam e 1 entrava. Pois, mas só sai. Só sai. Há 22 anos que não entra ninguém. É a lei, não é? É verdade.
E mais, os concursos que há são concursos internos, de modo que puxa-se a manta de um lado para cobrir no outro e a manta nunca chega. Os dentes Portanto, eu volto a repetir, 22 anos é muito tempo. É muita E, experiência. portanto, se nós nos perguntarmos o que é que corre na administração pública, no registro não corre. Nas finanças, penso que também não. Professores, há falta deles. Tribunais, oficiais, não há. O que é que corre bem, afinal? Há muitos advogados. Mas não há concursos. Esse é que é o problema. Isto é uma questão política, e os cidadãos é que sofrem com isto. Porque depois temos leis bonitas, e aquilo que eu conheço bem, o Código de Registro Predial diz que os registros que têm que ser efetuados no prazo de 10 dias. E eu pergunto, se houver quem os faça. Há conservatórias que estão fechadas. Sabe porquê? Porque não têm recursos humanos. Fazer o quê? Não estou a dizer nenhuma mentira, pois não. Portanto, o problema não é propriamente o registro predial, o Código de Registro Predial, ou acha que devia ser alterado também? O Código de Registro Predial está bom. Não estraguem. Não estraguem. Está bom. O Código de Registro Predial está bom. É preciso que haja pessoas que trabalhem no registro predial. E a questão é, eu, por exemplo, entrei para o registro predial, nem vou dizer há quantos anos, porque eu nasci no registro predial, sabem? Mas quando entrei para o registro predial, eu tinha o 7º ano antigo, portanto, que seria hoje talvez 10º ano, 11º ano. Hoje nós temos, e volto a dizer, pessoas licenciadas com curso superior, bem formadas nesta área e noutras, mas sobretudo no registro notariado, e que, ainda que abram concursos, não podem concorrer. Isto é algo que não faz sentido. Mas isso já foi transmitido à tutela, não é? Várias vezes. Aliás, a antes tutela sabe. Antes do diploma ser aprovado, eu tive uma reunião em Lisboa com os responsáveis que faziam parte da comissão para o ingresso de oficiais no registro. Eu pus-me terminantemente e houve alguém que disse: nem tínhamos pensado no assunto. Claro, na área de Direito, porque de facto os solicitadores têm muitas horas desta matéria e há licenciados em Direito que não têm nenhuma. E eu sei, pronto. Mas este tem mais. E a promessa foi, na área de Direito, abrangia, portanto, os senhores solicitadores. Como é que o diploma saiu? Não sei porquê. Não me pergunto que eu não sei. Eu acho que fui traído, não é? Pronto. Agora, porquê é que fui traído, não sei. Mas não faz sentido nenhum. Mas o problema é este, é que não abre concurso nenhum. Portanto, se não abre concurso, externos, não há pessoas que possam concorrer. Licenciamos para nada. Licenciamos para nada, não é? Exatamente. Damos formação. Damos formação, são altamente competentes. Tem formações, tem pós-graduações, tem a licenciatura, tem formações aplicadas, que eu dou uma formação aplicada, não quero dizer, bom, na faculdade em que estou, preparadíssimos. Eu estou convencido que a maior parte dos solicitadores, e também alguns advogados, naturalmente que sim, que assim ingressassem nos registros como oficiais, ao fim de 2, 3 meses, estavam aptos a trabalhar já bem formados, porque depois têm as suas especificidades, como a senhora professora referiu, não é só ter a licenciatura, ter a formação, depois há algumas especificidades. Mas aos conhecimentos que têm, em pouco tempo, estavam ótimos oficiais. Professora, é um bocado frustrante, não é? Estar a dar aulas e depois, nesta vertente, haver a falha dos recursos humanos, porque não são abertos concursos. E olhando para a vertente no ensino, até por causa das várias alterações que houve, como é que olha e como é que interpreta a questão do arrendamento para os jovens estudantes? Tem tido problemas? Bom, tem havido várias, inclusivamente noticiadas na comunicação social, que dão conta, efetivamente, do aumento dos preços. Isso é notório. Em Coimbra, julgo que... Aliás, eu devo partilhar que a minha filha entrou para a Universidade em Coimbra este ano e nós vivemos em Coimbra, mas eu arrendei-lhe um quarto para que ela possa sair de casa e usufruir daquilo que Coimbra tem para oferecer, sem eu ter de ver. Literalmente foi isto. E notei muito, até em Coimbra, que eu acho que é ainda onde estas questões estão mais moderadas, há alguma dificuldade, até para mim, não é? Porque os valores estão elevados. Eu acho que estas alterações ao arrendamento jovem fazem todo sentido, até porque cada vez mais, com a mobilidade que nós temos visto nos nossos jovens, não é que tenha desaparecido, até porque há estudo sobre isso, aquela ideia de querer comprar casa, e portanto eu também acho que apostar todos os ovos no arrendamento não é solução. Eu acho que é isso que se tem assistido, porque isso não responde às ânsias, nem tem vindo a resolver grande parte dos nossos problemas.
Muitos dos imóveis devolutos continuam devolutos porque ninguém está disponível também. Do ponto de vista da procura não estão disponíveis para o arrendamento, do ponto de vista da oferta também ainda não estão disponíveis para o arrendamento, mas se fosse para vender se calhar estariam, é preciso alguém que compre. Portanto, também acho que colocar todos os ovos no arrendamento me parece que não tem uma sintonia total nem parcial com o sentir do português, não é? Quanto ao arrendamento jovem, acho que faz todo sentido, todos os programas de incentivo são poucos, os programas também de residências, que até têm já dado alguns frutos, mas que demoram o seu tempo, também têm acontecido. Agora, o aumento das rendas tem sido tão galopante que é impossível chegar aqui, digamos, a um valor que seja aceitável. Falámos ali há pouco em alguns programas muito, muito específicos que temos a arrendar para subarrendar abaixo do preço. Se calhar, não sei, em alguns casos, estender isso para os estudantes, sobretudo famílias mais carenciadas, e há muitos, se calhar não seria má ideia. Soutora, estamos a chegar ao fim do nosso tempo e eu propunha-vos, faço-vos um desafio. Primeiro, se vem alguma solução milagrosa para toda esta questão da habitação e, segundo, se podemos ir beber alguma fonte internacional, portanto, algum exemplo que possamos trazer para o nosso país, para evitarmos estas sucessivas confusões. E lanço-vos só mais uma acha, a questão dos solicitadores aqui no meio disto tudo, para ajudar o cidadão a aproximar-se da justiça e a dar-lhe mais facilidade no acesso à justiça, porque essa é uma questão muito complexa para grande parte das pessoas. Começando por si. Bom, eu posso dizer que eu trabalho imenso com solicitadores e agentes de execução, sobretudo quando estou a assessorar os municípios, e tenho uma ótima experiência porque ali a intenção não é complicar, é descomplicar e resolver as questões, e muitas das vezes conseguimos em conjunto, quando as situações são mais complexas. Eu tenho tido, como disse, ótimas experiências com, sobretudo, solicitadores, agentes de execução menos, mas também já encontrei 2 ou 3 com quem também tenho tido boas relações. Eu concordo plenamente com o que referiu quanto à abertura de concurso para conservador à área do direito e áreas conexas, como está na moda, pelos argumentos que usou. De facto, a carga horária naquela área específica não tem nada a ver e, portanto, faz todo sentido. E é como vos digo, eu tenho tido experiências práticas até com frequência com esta área. Eu acho que não perde nada nesta área relativamente aos colegas do direito. Quanto à questão se há aqui alguma solução milagrosa, algum exemplo, as coisas são muito diferentes. O que nós temos, mesmo os próprios conceitos, o que nós consideramos de habitação social, não é o mesmo. É até difícil fazer comparações na parte, sobretudo da habitação, referindo-nos agora a esta parte. É muito difícil fazer comparações e tenho agora um relatório português para fazer sobre habitação que tenta estabelecer ali alguns paralelos, mas é muito difícil. A caracterização começa logo pela caracterização fundiária, quem é que tem a propriedade. Há países em que temos um grande dinamismo do ponto de vista cooperativo e de associações, coisa que não acontece em Portugal. Está-se a tentar dinamizar, mas já sabemos que já houve uma altura em que isto aconteceu e o que tivemos basicamente foram cooperativas de produção e, portanto, que depois também acabaram por cumprir os seus objetivos e desmantelar-se muitas delas. Eu acho que sem um grande investimento público nesta matéria, bem direcionado, que permita, eu diria, mais de construir, porque eu sou da área do urbanismo, reabilitar para termos um 2 em 1, o edificado existente, não chegamos lá. E nessa matéria, eventualmente, estabelecer aqui não só o financiamento às entidades, que serão muito dominantemente, temos aqui a doutora Ana do Iru, mas muito dominantemente os municípios, estabelecer aqui mecanismos que lhes facilitem a vida do ponto de vista jurídico
e naturalmente que os auxiliam do ponto de vista financeiro, e eu acho que aqui as linhas de financiamento não são suficientes, e também o mecanismo de recuperação e resiliência também não será o suficiente, porque já vimos os números de 26 mil para 58 mil. E portanto aqui uma insistência mais forte aqui na produção ou recuperação pública de fogos era o que, a meu ver, resolveria aqui parte dos problemas que temos. Mas o que a europeia que não chegaria, mas também não está a ser gasta. E podemos perder Esperemos que o seja, mas, um pouco tínhamos. Soltores, também a mesma questão. Bom, na minha opinião é o seguinte, os portugueses têm uma certa repulsa pela habitação social, independentemente do significado que em cada país essa habitação social tenha. Que é 2%, salvo erro, foi 2% nós aqui é 2%, que a doutora Ana dissemos há bocado, mas, por exemplo, nos Países Baixos são cerca de 30%. E França e Bélgica também têm muita habitação social. Abaixo de nós só temos a Espanha e o Luxemburgo, salvo erro. Portanto, há uma certa repulsa, porque a habitação social é fraca, é de pobre, é coisa de pobre. E nós não queremos ser pobres, pronto. E eu penso que, nesta matéria, o problema habitacional não é o problema das casas. Há muitas casas, porque, se a minha fonte é fidedigna, há cerca de 800 mil casas vazias em Portugal. Portanto, casas não faltam, o que há falta é habitação. Habitação de casas que estejam habitadas. E sem um forte incentivo, na minha perspectiva, por parte do Estado português, por parte dos governos, nós não vamos resolver o problema habitacional. Este governo anunciou há 2 dias que ia construir 59 mil habitações, fogos. Eu não sei bem como é que os vai fazer, porque os materiais são caros e a mão de obra não existe, porque os portugueses não querem ir para as obras. E os materiais são muito mais caros, isto tem a ver também com a guerra da Ucrânia e Rússia, é um problema. Portanto, mas a primeira questão é o incentivo público, construindo e estabelecendo regras e incentivos para que outros também possam construir. Por outro lado, era promover, não sei bem de que forma, mas o Governo tem pessoas para estudar essas questões, que as casas vazias se viessem para o mercado, ou para o mercado de arrendamento, ou para o negócio jurídico, para a compra e venda. Fazer com que os proprietários se interessassem para que as casas deixassem de estar vazias. Ou então, por exemplo, obrigando-nos, não é confiscar, isso não, nós estamos no Estado de Direito, mas, por exemplo, sobrecarregar as casas vazias, devolutas, com impostos, mais gravosos, como o IMI, por exemplo. Depois, por outro lado, o papel das autarquias, penso que as autarquias têm que ter aqui um papel muito mais interventivo. Nós temos, por exemplo, aqueles subsídios para as questões ambientais, para os painéis solares, para as portas, para as janelas, vidros duplos, etc. Temos esses subsídios, porque é que também não deveríamos ter subsídios para a reconstrução, por exemplo. Para a reconstrução, para ter casas condignas, para o arrendamento ou para a compra e venda. Isso por um lado. Por outro lado, qualquer lei que se faça, e aqui gostava até de ouvir, se me é permitido, a opinião da senhora professora, qualquer lei que se faça não pode lançar a dúvida nos consumidores. Quer a titulação, quer os registros, como sabem, atuam na área da justiça preventiva. Portanto, só 5% dos litígios chegam ao tribunal. Porquê? Porque os outros 95 eventuais litígios são dirimidos em sede de titulação e em sede de registro. E segurança jurídica é confiança. E então, como é que se pode entender que haja, no simplex urbanístico, e é aqui que eu queria chegar, que se eliminou, portanto, um documento que para mim não podia ter sido eliminado, podiam ter sido eliminados outros que permanecem. Acabou-se com a licença de utilização. Mas o legislador não se ficou por aqui. Obriga os tituladores a dizer àquele que acabou de comprar, a fazer a advertência de que aquela casa, aquela fração autónoma que acabou de comprar, pode não ter os títulos urbanísticos suficientes para a construção e para a habitação. E quem compra diz, mas desculpe lá, explique-me isso. Isto é desconfiança, isto é não dormir descansado, isto é ruído social que nós queremos todos evitar. Portanto, com isto eu não posso concordar. Por um lado, queremos segurança jurídica, queremos confiança, queremos estabilidade nos negócios, é para isso que existem os sistemas de titulação e registros, é para que os negócios fiquem estáveis, se façam sem ruído, a baixo custo, de preferência, e depois vem uma norma em que o titulador tem que dizer, olha, cuidado, você acabou de comprar uma fração autónoma, o investimento de uma vida
mas isso pode não ter os necessários títulos urbanísticos para a habitação e construção. Pois isso tem influências, obviamente, no investimento, inclusive estrangeiro, que já se está a notar exatamente isso por causa da imprevisibilidade que existe, não é? Não há propriamente uma previsibilidade jurídica. Só para terminar, e respondendo 30 segundos. 30 segundos. Eu não estou preocupada com o investimento estrangeiro, eu acho que não tem sido pouco. Eu estou preocupada com os vulneráveis, que eu compreendo nessas situações, quando realmente tenham uma oportunidade para adquirir algo que foi o que sempre almejaram e tenham conseguido fazê-lo, que entrem num mau negócio em que depois se vejam obrigados a legalizar ou a demolir aquilo que adquiriram com esforço. Isso parece-me, a meu ver, é isso que me preocupa. Naturalmente, e portanto também não vejo com ótimos olhos esta mudança. De novo, temos aquele artigo, depois eu envio-lhe, que podem ler, não vemos com ótimos olhos, mas numa ponderação de interesses também não, e tendo em consideração as alterações do Simplex, foi acabar com a autorização de utilização, quer dizer, o que é que eles iam fazer naquele caso? Se calhar tomaram foi 2 más decisões que acabaram por se embrulhar uma à outra. E se calhar fico por aqui, depois podemos falar melhor à hora do almoço. Doutor, senhora professora, senhor professor também, muito obrigada. Foi um gosto estar convosco e conhecê-los pessoalmente e espero que tenhamos esclarecido aqui algumas dúvidas, pelo menos fizemos aqui algumas reflexões. Muito obrigada. Agora, palavra à Ana. Muito obrigada. Muito obrigada e é assim que terminamos esta primeira manhã de trabalhos. O merecido almoço espera-vos, será servido no Casino da Figueira da Foz. A distância é possível percorrer a pé, no entanto terão autocarros ao vosso dispor, bastará recorrerem à saída principal, virarem à vossa direita, atravessam o jardim e na via principal estarão então os autocarros que vos poderão levar até ao tribunal e depois serão 5 minutos a pé até ao local da refeição. Apenas apelamos a que levem a vossa credencial ou o vosso telemóvel com a app instalada, pois o acesso às refeições também será feito por essa via. E, por fim, apelar à vossa pontualidade. Às 15 horas retomamos os trabalhos. Muito obrigada e até já.